Fala pessoal, tudo tranquilo? Eu estou aqui hoje com o meu amigo Cleison. O Cleison trabalhava comigo até pouco tempo na empresa que eu ainda trabalho hoje. E a gente vai conversar um pouco sobre mercado de trabalho, falar um pouquinho da experiência do Cleison. Ele está se mudando para o Canadá. Eu recebi recentemente alguns comentários de alunos dizendo assim: Léo, compartilha com a gente um pouco da tua experiência, como foi que tu começou a programar e quais foram as dificuldades que tu sentiu no começo, como foi que tu percorreu essa trilha até ministrar aula e coisas do tipo. E eu até comentei com o pessoal lá no fórum dizendo assim: eu conheço algumas pessoas que também estão indo para o Canadá. A nossa área é uma área muito rica, tem muitas possibilidades, muitas oportunidades, inclusive morar fora. Aí eu falei que eu conheci algumas pessoas que moravam fora e o pessoal demonstrou um interesse muito grande por saber um pouco mais sobre esse fluxo, como é que funciona essa questão de morar fora. Eu trouxe aqui o Cleison, eu não combinei nada com ele, a gente simplesmente ligou aqui aos equipamentos, está gravando, para a gente compartilhar um pouco para vocês sobre essa experiência. A primeira coisa, eu queria que ele se apresentasse rapidinho e depois a gente vai aqui no improviso perguntando algumas coisas para ver se esclarece algumas dúvidas de vocês. Olá pessoal, meu nome é Cleison, eu hoje trabalhava, né, até pouco tempo na DataPrev, mas eu trabalho na área já tem quase 18 anos, fiz quase de tudo na área, né, desde consertar computador até redes, até servidores, e comecei a programar mesmo de verdade profissionalmente em 98. Né? Comecei a trabalhar na universidade, eu trabalhava numa universidade aqui no interior do Ceará, chamada UVA, Universidade Estadual Vale do Acaraú, e eu passei trabalhando lá quase 14 anos. E aí tenho quase 5 de DataPrev, né? Então, foram essas duas experiências que eu tive aqui no Brasil, e agora eu estou indo para o Canadá experimentar uma vida nova lá, numa realidade um pouco diferente da nossa. Legal. E essa ideia de surgir para o Canadá, assim, foi algo que foi tipo repentino, tudo aconteceu muito rápido, foi algo que tu se planejou antes e tal para fazer essa mudança? Assim, vontade de morar fora eu tenho há muito tempo, né? Eu gostaria de ter me mudado, na verdade, em 2010. Mas minha esposa, né? A gente sabe, tem que contornar a vida familiar. Então, minha esposa não tinha muita vontade. E quando foi ano passado, em 2017, a gente conversou e combinou de realmente ir. Então, no meio do ano de 2017, eu comecei a me preparar realmente para ir para o Canadá. Comecei a fazer curso de inglês com mais foco, né? Com mais vontade de fazer. E comecei a me preparar bem para as entrevistas e para as tecnologias que o pessoal pedia muito lá. Então eu comecei a estudar muito React, que eu vi que tinha um mercado muito grande para React, uma necessidade, uma carência muito grande na área de front-end e também na área de desenvolvimento mobile. E focado principalmente também em React Native, porque o pessoal quer tentar aproveitar código entre todas as plataformas, né? Então essa tentativa de diminuir custos também aumenta lá. Então, assim, eu comecei a me preparar muito estudando React, React Native e muito inglês e as técnicas de entrevista. Isso em julho do ano passado. E aí, assim, o teu estudo, né, em relação a se preparar, assim, tu já tinha um inglês que era mais básico, era já um inglês mais avançado, antes de tu começar a se preparar mesmo para a viagem? Isso, assim, inglês, na verdade, eu nunca tinha feito curso antes do meio do ano passado, né? Eu tinha inglês do colégio, aquele que a gente faz, e o que a gente aprende da área no dia a dia, né? Então, assistindo filme em inglês, assistindo curso em inglês, lendo muito em inglês. Então, assim, a minha parte de listening era muito tranquila, eu conseguia entender muito bem, e a parte de leitura também era muito tranquila. Mas falar é sempre complicado, né? Porque a gente fica com vergonha, a gente não tem contato todo dia. Então é um pouco complicado a parte de falar. Então eu entrei em aulas especificamente para falar com as pessoas, né? Então eu tinha aula todo dia, 2 horas por dia. Na verdade, para não dizer que era todo dia, era de segunda a quinta, né? Então eu tinha 2 horas de aula de inglês por dia e era esse o foco, de falar com as pessoas. Mas era uma aula, tipo, particular ou era em grupo, assim? Eu assinei um serviço que oferece várias facilidades, né? Que é o serviço do VanHack. E eles têm um serviço de uma espécie de coaching. Ele avalia teu currículo, avalia teu LinkedIn para formatar para o formato lá do Canadá. No meu caso, especificamente, que estava focando o Canadá, mas se você estiver focando Europa, Alemanha ou Holanda, eles moldam o seu currículo e as atividades do jeito que é para aquele lugar. E eles oferecem essas aulas de práticas de entrevista, todas em inglês. Então,
é muito bom porque você fala com gente de todo lugar do mundo, então são muitos sotaques diferentes, são muitos jeitos de falar diferentes, tem indiano, tem brasileiro, tem inglês, tem todo tipo de gente, então seu ouvido se acostuma a conversar com esse tipo de gente, tipo de gente, você se acostuma a falar com várias pessoas, né, de nacionalidades diferentes, e você perde a timidez de conversar em público. Sim. Além disso... Então era um momento em grupo, essas 2 horas, né? Tinha várias pessoas e tu conversava com muita gente e treinava... As aulas eram divididas em práticas de entrevista, onde um cara da empresa estava lá e colocava uma questão, por exemplo, qual o seu ponto forte? E aí você ia falar em inglês quais eram os seus pontos fortes, e ele dizia, ó, numa entrevista para o Canadá você não deve falar isso. Ó, numa entrevista lá na Alemanha, o pessoal é um pouco mais rígido, então você não deve colocar as coisas desse jeito. Ele ia moldando o que você falava, e se você tivesse algum erro de inglês, ele dizia, ó, tá, essa palavra você pronunciou errada, essa palavra aqui não é desse jeito. Construa a frase de outra forma porque não tá legal. Isso, então tu ficava vendo esse feedback, não só daquilo que tu falava, mas de todas as pessoas que estavam naquele momento. Então, por exemplo, se tinha um chinês fazendo lá a entrevista, tu ficava escutando a entrevista dele, os erros que ele cometia, tu também absorvia aquilo ali como um aprendizado. E a gente era convidado a dar feedback aos outros também. Então, quando uma pessoa falava, o moderador da turma dizia, ô Cleison, por favor, dê o feedback para o Varney, qualquer nome. Xing Long. E aí a gente dava, olha, eu acho que ficou legal o que você falou, mas essa frase eu não entendi direito, talvez você pudesse colocar desse outro jeito, ou pareceu que você não estava seguro no que você estava falando. Então a gente recebia feedback não só do professor, mas também dos alunos. O que facilitava para a gente também perder o embaraço de conversar e criticar as pessoas, né? De ter uma conversa. Então era muito tranquilo com relação a isso. Fora essas aulas de prática de entrevista, tinha as aulas de gramática, tinha as aulas de pronúncia e tinha as aulas de soft skills, digamos assim, né? Que o cara ia te dar dicas de como se comportar e aí ele dava uma determinada situação e você tinha que agir naquela situação. Então, esse conjunto de práticas, de uma espécie de coaching de inglês, foi muito bacana para ajudar a falar. Uma outra coisa bacana que eles oferecem é que antes de você ter uma entrevista real com alguém, com uma empresa, você pode contactar o pessoal lá do time deles de RH, que eles têm um pessoal de RH, que te treina para a entrevista. Legal. E aí tu faz uma simulação. Isso, exatamente. Como lá eles também têm uma tabela lá de trabalho, né, um job board lá, então eles já sabem as empresas, já conhecem mais ou menos o perfil, quem é que entrevista, como é que é a entrevista, então isso facilita um pouco para quando você vai participar da entrevista, porque eles te treinam um pouco antes, então serve muito para você diminuir a ansiedade, o medo, a vergonha que você tem. Na minha primeira entrevista eu não sentia minhas mãos, né? Entendeu? Então, assim, essa prática antes ajuda muito para você perder um pouco da timidez e falar. E até porque tu cria... às vezes eu tinha aula de inglês com professora e eu dizia para ela que é como se eu tivesse... A sensação que eu tinha quando eu estava falando era de estar em um labirinto. Então eu ia falando, tinha alguns momentos que eu chegava numa situação que eu não conseguia dali completar o que eu estava querendo dizer, né? Então, quando você está fazendo esse treinamento específico para alguma coisa, meio que tu já vai criando ali alguns caminhos de como tu dizer as coisas. Então, por exemplo, eu vou falar sobre a minha experiência em inglês que eu tenho profissional trabalhando para o governo, né? Então você vai falar, eu trabalho para... Aí você vai tendo uns caminhos já em inglês para dizer esse tipo de coisa, né? Ou então falar de coisa técnica. E você vai se acostumando na sua cabeça a falar essas coisas. Então, quando você tiver uma conversa com alguém que é técnico e está falando com você já sabe como é que você vai desenvolver a conversa. É muito nesse sentido também. Mas, em paralelo a isso, eu também fazia curso de inglês presencial. Que eu tinha aula 3 vezes por semana, sendo que 2 dias eram focados em conversação. Legal. Então, assim, além do Foi um intensivo, então, né? Tu pegou um curto período de tempo e fez um intensivo. Com muito foco em inglês e muito foco nessa parte técnica. E depois de quanto tempo, assim? Tu disse que mais ou menos no meio do ano começou a se preparar. Depois de mais ou menos quanto tempo tu fez as entrevistas e quantas tu chegou a fazer? Assim, vai muito de pessoa para pessoa, né? Eu fiz um planejamento para mim, que era o seguinte, eu entrei no curso de inglês em junho, se eu não me engano, acho que foi junho, e eu pensei, não, até outubro eu vou ficar me preparando com inglês, tentando melhorar o que eu puder de inglês. E em novembro eu começo a aplicar para as vagas, para os empregos que aparecerem lá. E aí foi exatamente o que eu fiz. Eu estudei até outubro
Em novembro eu fiquei vendo as vagas, não achei nenhuma que valesse a pena eu aplicar, porque tinham muitas vagas na época para a Alemanha e para Irlanda, mas eu não tinha foco de ir para a Europa. Meu foco era ir para o Canadá. Eu nem olhava as vagas dos outros lugares. E aí, em novembro, no dia 20 de novembro, eu apliquei para a primeira entrevista, que foi a que eu passei. Ou seja, a primeira vez que tu tentou, tu já conseguiu a vaga nela. Sim, na primeira. Claro que não vai ser uma exceção, né? Uma realidade de todo mundo. Mas isso demonstra que o Canadá está sedento por bons profissionais, né? Se você tem uma experiência, eu estava até compartilhando com os meninos lá no fórum, dizendo assim, ó, eu tinha uma aluna minha, que na época foi até engraçado, ela estava fazendo um curso básico de programação, ainda começando, né, bem verde na área, e eu até fui na máquina dela tirar uma dúvida, aí eu falei assim, ó, tá faltando só você botar uma ponto e vírgula. Aí ela disse assim, professor, não fale nada, só corrija meu código, porque se eu falar mais alguma coisa eu vou chorar, ela disse, né? Porque ela estava nervosa, assim, ela viajou para o Canadá, ela era de engenharia de alimentos, hoje ela dá palestras de .NET lá no Canadá, super desenrolada, e realmente conseguiu evoluir muito na carreira, e lá, com certeza, ela fez muitas coisas legais. Um outro caso curioso que eu tenho é de um colega de trabalho que viajou recentemente para o Canadá para visitar uns parentes e tal, e lá ele encontrou um casal de pessoas, tanto ele como a menina, a esposa dele, eram do direito, foram para o Canadá, fizeram lá um college, acho que de 2 anos, com 6 meses estavam empregados na área de TI. Então é uma área bastante sedenta no Canadá, né? Então essa área nossa não abre só oportunidades aqui, mas com certeza lá, né? Sim. E como é que foi a questão assim da entrevista em si, né? Ela teve muitos passos, foi uma vez só, ou foi em vários dias diferentes, teve parte técnica? Não, assim, o processo normalmente nessas empresas leva de 3 a 4 passos. Né? Normalmente o primeiro contato é com a pessoa de RH, que a pessoa vai fazer aquelas perguntas comuns de RH, quais são os seus pontos fortes, quais são os seus pontos fracos, por que você quer vir trabalhar aqui, esse tipo de pergunta que é mais para saber se o candidato, se ele pega algumas qualidades do candidato que se identificam com o que a empresa quer. Por exemplo, se a empresa é uma empresa que precisa ter alta disponibilidade, e o cara diz que não gosta de trabalhar no final de semana, que dá muito valor a viajar no final de semana, de curtir com a família, ela já pode pensar algo tipo, esse cara não vai querer vir nos finais de semana, então talvez não seja uma boa para minha empresa. Entendi. Ou tem empresas que pensam exatamente o contrário. A qualidade de vida do funcionário é importante porque eu quero meu funcionário feliz. Então se o cara diz que gosta de trabalhar demais, ela já pode pensar, não, esse cara que trabalha demais não é um padrão para nossa empresa aqui. Mas normalmente o primeiro passo é esse. No meu caso, eu não tive entrevista com RH. O meu RH foi substituído por um robozinho. Sério? Era um bot. Um botzinho que ia fazendo as perguntas e você ia respondendo as perguntas. Em textual. Isso, texto. Esse robozinho, ele perguntou basicamente o que eu achava que era um desenvolvedor de alto desempenho. Aí perguntou por que eu gostaria de trabalhar na empresa. Perguntou o que eu fazia no meu trabalho atual e perguntou tinha 2 opções de cidades, para qual cidade que eu gostaria de ir. Mas foram basicamente essas questões, meu nome, e-mail, mas tu tinha um tempo assim ou era uma coisa bem livre, assim, tu não, podia bem escrever tranquilo, olhar no Google Tradutor isso, e ver... Não tem um contadorzinho de tempo lá. Não, tu via direitinho e respondia com calma, né? Sim. Então tu já sabia previamente que era um robô ou tu foi assim, na hora que tu foi pra entrevista, foi que tu percebeu que... Não, eu apliquei direto no site deles, né, da empresa, e aí recebi um e-mail, olha, estamos lhe convidando para participar da entrevista através do Eva, robozinho e tal, aí com um link para você clicar e preencher as informações lá. O formulário, né? Entendi. Aí, assim, eu sabia que era o robozinho só quando eu recebi o e-mail. Previamente eu não sabia, né? Mas não é o comum, né? O comum é que você tem uma pessoa do RH. Inclusive, depois, assim, como a empresa para onde eu fui contratado está contratando muita gente, eu acredito que era por conta da quantidade de pessoas que eles estavam entrevistando, que eles... Para conseguir agilizar o processo. Exatamente, para conseguir escalar a quantidade de pessoas que eles estavam atendendo, eles fizeram isso. Mas algumas pessoas, alguns colegas que também foram contratados, eles tiveram entrevista com uma pessoa de RH. Entendi. Então, assim, acho que foi para agilizar mesmo. E depois da entrevista de RH, eu tive uma entrevista com o líder técnico do time lá. No caso, eu estava concorrendo para uma vaga de React, mas a entrevista que eu fiz foi com o líder do time de desenvolvimento iOS deles.
E aí as perguntas eram muito baseadas no desenvolvimento dos aplicativos que a empresa tem. Como eu trabalhava na DataPrev já com desenvolvimento móvel, já no time mobile da empresa, meio que padronizando React Native e essas coisas, foi muito tranquilo porque era o que eu estava fazendo no dia a dia. Mas foi uma entrevista tranquila. Assim, uma das coisas que eles falam muito normalmente quando a gente vai ver essas assessorias para lhe ajudar a encontrar emprego, você precisa se comunicar em inglês. Você não precisa ser perfeito, não precisa ter um inglês perfeito, falar gramaticalmente corretamente, mas você precisa entender o que a pessoa está falando e você entendido, né? e se fazer entender, exatamente. Você precisa ter essas duas coisas. Os caras foram extremamente amigáveis, assim, um ambiente bem informal, pelo menos a minha experiência. O ambiente foi bem informal, os caras foram super acolhedores, amigáveis. E essa primeira entrevista foram 25 minutos, discutindo sobre integração contínua, sobre entrega contínua, sobre revisão de código, sobre por que usar React Native, por que não usar, quais as vantagens, quais as desvantagens, explicando qual era o processo de desenvolvimento deles, perguntando se eu tinha alguma sugestão em cima desse processo. Mas não foi nenhum teste especificamente que eu tive que fazer de, veja aí, escreva um componente assim, ou desenhe tal funcionalidade, ou implemente tal coisa. Foi uma conversa técnica, mas nada de teste de código nessa minha entrevista. Entendi. Já tive outros colegas que tiveram que fazer responder alguma pergunta mais específica. Isso, exatamente. Então, no caso, a tua percepção com relação a essa primeira entrevista técnica é que o cara não estava lá não para te testar naquilo que é mais específico da tecnologia, mas sim para te dar uma noção mais abrangente daquilo que tu conhece. E ele também, nesse sentido, eu diria que ele estava lá mais para te ajudar. Tipo, se tu tivesse alguma dificuldade no inglês, ele poderia tentar... Tu acha que na entrevista ele seria... Não sei se ele iria te ajudar ou tu acha que ele deixaria você se enrolar e... Não, eu não digo ajudar, mas ele se esforça para entender o que eu tô falando. Entendi. Entendeu? Assim, ele não vai colocar uma palavra para mim para tentar me desenrolar, mas ele espera, ele fala lentamente para você conseguir entender. Se você tiver um tempo... Desculpa, eu não sei a palavra correta para dizer isso, mas o que eu quero dizer é isso aqui. Ele vai entender tranquilamente, ele não vai ficar esperando que você fale exatamente correto o termo lá. Se você, por exemplo, sei lá, você vai falar, não sei, função, esquece como é que diz function em inglês, mas o que você quer dizer é aquilo, ele vai entender. Inferir e vai acabar confirmando contigo. Exatamente. Né? Então, assim, obviamente, o nível de inglês ele é importante para que você possa entender e ser entendido. Mas, claro que ele não espera um cara que vai falar de forma 100% correta, né? Um cara que vai, obviamente, cometer muitos erros, mas se você é um cara tecnicamente que entende do assunto, vai chegar na empresa, vai conseguir produzir naquela tecnologia e tem essa capacidade de entender e ser entendido, provavelmente o inglês não será uma grande barreira para você, por mais que você não saiba falar fluente, não tenha aquela... E assim, é natural que você desenvolva o inglês, né? Você vai estar num ambiente com todo mundo falando inglês, então, assim, não vai ser assim, mas você rapidamente vai conseguir, em alguns meses, se acostumar pelo menos com aquele vocabulário que é usado no trabalho e você vai estar tranquilo para trabalhar aquilo. O que eles querem é pessoas qualificadas que consigam trabalhar rapidamente, não é chegou lá, vai estar trabalhando, mas consigam, sei lá, em um mês, estar por dentro lá já de como as coisas funcionam e começar a desenvolver e trabalhar. Eles realmente têm uma carência muito grande de profissional de TI. E quando chegar lá, já tem brasileiros na empresa? Sim, lá hoje trabalhando na empresa hoje estão 7 brasileiros ou 8 brasileiros, só que 7 na área de TI. Tem um cara que é da área de logística, não é da área de TI. O colega que foi contratado nessa leva agora, nesse conjunto que está indo agora, chegou agora no dia 24 de janeiro, no último. Então é o que está passando as dicas pra gente de como chegar, de como alugar casa, de como ver essas coisas lá. Que roupa chegar lá, né? Que roupa chegar, esse tipo de coisa. Mas tem muitos brasileiros e estão indo, junto comigo, mais 13. Mais 13? Mais 13. 13 brasileiros. 13 brasileiros.
Para a mesma empresa. Isso. Fora de outros Legal. países que eu não sei, né? Eu sei que tem um Aham. americano, que eu também já conheci, Uhum. mas não sei se tem de outros países. Pode ter indiano no meio desse negócio. Capaz, aí, é porque vocês acabaram criando uma mini comunidade ali de Isso. pessoas que vão para a mesma empresa. É porque tinha todo o processo burocrático de visto, dessas coisas que a gente queria ficar discutindo, trocando figurinha. E aí, já chegou o teu, não chegou? Como é que é? Esse tipo de coisa, né? Mas tem os brasileiros, mas eu sei que tem americanos também, eu sei que tem gente de outros lugares indo também. Aí tu teve essa entrevista com esse primeiro, esse cara líder técnico da equipe de iOS, e depois tu teve alguma outra entrevista? Aí eles dão um prazo de normalmente 2, 3 dias para te dar uma resposta. Eles foram muito mais rápidos. Eles me deram uma resposta com 1 hora depois da entrevista e marcaram uma entrevista com o diretor de TI deles lá. O primeiro quem foi? Foi o... O primeiro era o líder técnico do time. Ah, o líder técnico do time de iOS. É um cara da parte técnica mesmo. Isso, era um cara que desenvolvia tipo mesmo. Tipo um arquiteto, alguma coisa. Isso. Certo, legal. E o segundo era o diretor de TI da empresa. Aí a conversa com ele já foi um pouco mais demorada e mesclou meio que algumas coisas técnicas com algumas coisas culturais, para saber se eu me encaixava no padrão que eles esperam lá, né? Uma preocupação grande que eles têm na empresa. A empresa que eu vou trabalhar lá é uma empresa de delivery de comida, né? E fazer pedidos, delivery de comida e tal. Como iFood, mais ou menos. Isso, uma espécie de iFood. Então, eles esperam que esteja disponível o sistema nos horários de pico, que é principalmente à noite e final de semana, né? Então, eles têm muita preocupação se der um problema no sistema num sábado à noite, se o cara vai estar disponível para ir lá resolver. Ir lá no sentido de entrar no computador em casa, remotamente, acessar e resolver o problema. Mas eles se preocupam muito com isso. Então, eles deixam isso muito bem claro várias vezes na entrevista. Olha, a gente não é uma empresa de 9 a 5. Se der algum problema no produto que você trabalha, que o seu time é responsável, você fez a feature e você é que vai resolver. A responsabilidade é sua. Então, você topa isso, você está de acordo com isso, você entende isso. Várias vezes eles perguntam isso. E uma das coisas que ele perguntava muito era esse tipo de coisa. Uma coisa interessante, assim, curiosa, na verdade, é que quando eu fui ler o e-mail de resposta, né, eu fiquei nervoso pra caramba, porque, puxa, já recebi uma resposta aqui. E eu entendi que era o diretor com o time de TI, o time de desenvolvimento todinho. Eu pensei que ia ser entrevistado por 4 pessoas. Eu disse, caramba, e agora? O que eu vou fazer pra falar com esses caras todos? Aí eu fiz uma aplicação simulando algumas coisas lá, que não era requisito, e mandei pra ele antes. E o que foi muito bom pra essa minha entrevista, porque ele já tinha visto a aplicação funcionando, aí foi me perguntando várias coisas relacionadas ao que eu tinha feito. Ah, tu fez uma aplicação antes e mandou pra ele. Tipo assim, ó, pra mim que dá meu cartão de visita. Isso, a ideia exatamente. era essa. A ideia era tentar, assim, vamos tentar levar pra uma área confortável aqui pra mim, né? Que é uma coisa que eu saiba falar pra galera não... Ou seja, mas eles nem pediram. Não, foi uma iniciativa tua. Isso, exatamente. Legal. Aí eu mandei e aí a conversa foi muito tranquila, porque ele já disse, cara, gostei muito da aplicação lá e tal, bacana, como é que você fez e tal. Então, já quebrou o gelo da conversa, assim, entendeu? Porque eu já era o superior do que eu tinha conversado anteriormente, né? Então, já estava mais nervoso do que com o primeiro. Essa aplicação tinha alguma coisa a ver com o negócio da empresa, ou tu criou uma aplicação, tipo, para mostrar os teus recursos de programador? Na primeira entrevista, o líder técnico lá que me entrevistou falou que o front-end deles era feito em Python e eles estavam querendo migrar o front-end para React. Então eu peguei a página inicial, só a primeira tela mesmo deles, que é a tela de busca de restaurantes, e fiz ela em React, usando React. Ah, ou seja, tu pegou o problema dos caras mesmo. Exatamente, peguei o que o cara tinha me dito que eles iam fazer e fiz. Claro que não era pronto para produção, né, e tal, todo otimizado, mas tava lá para mostrar. Então o que eu fiz foi justamente a busca de restaurantes. E o back-end tu usou o quê? Eu usei a API deles mesmo. A API deles mesmo, isso. Né? Legal. Interessante. Aí a entrevista com o segundo foi mais demorada. A primeira foi só 25 minutos, a segunda já foi 45. Mas o cara, muito tranquilo, ele estava estudando português, porque tinha muito brasileiro indo, e ele estava estudando português e tal. E foi muito tranquilo, assim, muitas perguntas relacionadas como eu me comportaria, por exemplo, se recebesse um feedback negativo num pull request meu, se eu fizesse algum código, mandasse para alguém e alguém chegasse lá e dissesse, esse seu código tá uma porcaria, refaz isso aí. Como é que eu iria agir? Ou se eu tivesse que dizer isso para alguém, como é que eu agiria? Aí você tem que ser, né, político, dizer como se comportaria. Não vai bater na mesa, xingar e virar. Você vai ter que dizer, não.
eu ia lá conversar com o cara, ver o que foi que eu fiz de errado, ou se eu achasse que não estaria errado e conversar com ele por que a decisão técnica eu tinha tomado daquele jeito e tentar resolver a questão de uma forma, isso talvez de uma forma tranquila. a tua assessoria no Van Hack lá que tu fez as entrevistas e tal, talvez tu tenha pegue nesse momento um pouco da carga cultural do Canadá, né? Então, por exemplo, eu tinha um colega americano que tinha muita dificuldade no Brasil porque na hora de dar o feedback para as pessoas, ele era muito direto e as pessoas não entendiam essa praticidade dele, Parece né? Porque rude, aqui, né? porque aqui no Brasil você elogia, fala o que você quer no meio e no final termina elogiando a pessoa, né? Você faz um sanduíche de elogio para no meio falar aquilo que você quer. Só que dependendo da cultura, e principalmente o Canadá, porque é um país que tem muitas culturas convergindo, por exemplo, um chinês ele não está acostumado com isso. Se você elogiar, falar o que você quer no meio ali, elogiar no final, ele vai entender, pô, tô bem, porque o cara elogiou quase o tempo todo, né? Já o brasileiro não. Então, eu acho que nesse momento entender essa carga cultural talvez te ajude a responder esse tipo de pergunta de uma forma mais apropriada. E quando chegar lá, eu acho assim, o brasileiro eu acho que ele se adapta muito fácil a outras culturas, né? Então chegar lá, se tiver que ser mais direto, provavelmente a gente vai aprender a ser mais direto. Ou se tiver que ser mais cuidadoso, vai aprender a ser cuidadoso, né? Eu acho que nesse sentido a gente consegue se adaptar legal. Sim, o brasileiro é muito bem visto de uma forma geral. Porque, primeiro porque normalmente a gente é bem qualificado aqui. Porque, assim, como tu falou, né? O teu colega foi pra lá, fez 2 anos de college e arranjou um emprego de TI. A gente aqui normalmente faz faculdade, né? Raramente a gente tem uma pessoa tecnólogo ou alguma coisa assim. Normalmente todo mundo faz faculdade. Então tem 4 anos. Muita base. Né? Tem várias áreas diferentes. O cara viu um pouquinho de design, o cara viu um pouquinho de UX, o cara viu engenharia de software, o cara viu cálculo, o cara viu várias disciplinas juntas. Então, assim, normalmente a gente é bem mais preparado tecnicamente. A gente estuda muito fora do horário de trabalho. Assim, não espera normalmente a empresa chegar e dizer, vai estudar isso aqui, eu vou te dar meia hora, 1 hora, 2 horas por dia para tu estudar. Normalmente vai no sábado, a gente compra lá o curso lá da Coda e vai estudar no final de semana e tal, porque quer evoluir, porque quer procurar algo melhor e tal. Então eles gostam muito desse tipo de coisa que os brasileiros têm, de procurar estar sempre procurando tecnologia mais nova, de não se acomodar, não, vou aprender aqui, sei lá, Delphi, Java e vou ficar aqui. O resto da vida. Exatamente. Aí eles gostam muito desse tipo de abordagem dos brasileiros, de sempre estar se especializando, de participar de eventos. Eles acham muito bacana essa veia do brasileiro, né? E a outra é que a gente está meio que acostumado a ser, entre aspas, palpar toda a obra, né? Então o cara sabe um pouquinho lá de como, pelo menos, subir um servidor para rodar uma parte lá com PHP que seja, subir um nodezinho ali, um Nginx na frente. O cara sabe o mínimo para se virar para sair do sufoco, né? Sabe um pouco de DevOps ali, né? Um pouco de infra, de integração contínua, de teste, de desenvolvimento. Normalmente a galera sabe um pouco de tudo. E aí, para essa empresa especificamente, para onde eu fiz a entrevista, eles dão muito valor a isso. Porque lá eles separam os times por produto. Então tem um produto X e esse produto é gerido por esse time de 10 pessoas. E nesse time tem um cara de DevOps, tem um cara de front-end, tem um cara de design, tem um cara de negócio, tá todo mundo aqui. Então essa galera resolve de fazer a colocar em produção. Então assim, para esse tipo de coisa, um cara como um brasileiro que tem todas essas qualidades é muito bom, porque é meio que um coringa, né? Assim, faltou um design, bota o cara para mexer lá no Photoshop para quebrar um galho ali por enquanto. Entendi. Entendeu? Então, legal. Eles dão muito valor a esse tipo de coisa. E aí depois dessa entrevista, essa segunda entrevista, teve alguma outra ou tu já recebeu a resposta final? Não, aí depois dessa entrevista eu tive uma entrevista com o diretor de engenharia, que foi 5 minutos basicamente, mas foi só para fazer a oferta de trabalho. Entendi, para te dar assim, você quer ganhar quanto e tal, X... Não, na verdade, quem me perguntou quanto eu queria ganhar foi na segunda entrevista, o diretor de TI. Na terceira, foi que ele fez a oferta baseado no que eu tinha falado na entrevista anterior. Entendi. Mas quem perguntou a expectativa salarial foi o segundo. Então tu acha assim que também é importante para o cara que vai para uma entrevista dessa ter uma noção de quanto ele vai pedir, porque uma hora ou outra ele vai ser perguntado sobre isso, né? E assim, você tem que levar em consideração vários fatores, né? Eu estou indo para uma cidade menor, eu não estou indo para das grandes centros do Canadá, não estou indo para Vancouver, nem para Toronto, estou indo para Winnipeg. Então você vai lá, entra no próprio site do governo, lá tem
Então, a lista de cargos com as remunerações médias, com salário baixo, médio e alto, né? Para vocês colocar lá, não, é uma vaga para sênior, então tá nessa faixa, uma vaga para pleno, é para essa tem faixa. Isso lá, né? Tem no site do governo, tem mesmo isso. E dependendo do processo que você vai migrar, no meu caso era o Global Talent Stream. Então ele exige que você tenha, que a remuneração seja X. Né? O programa já exige isso, então a empresa não pode oferecer menos do que aquilo. Ah, sim, tem um Exatamente. piso salarial para entrar nessa categoria. Exatamente. E a pessoa que é contratada não pode ganhar menos do que um canadense que está no mesmo cargo, já trabalhando na empresa. Então, assim, tem várias regrinhas dessa, dependendo do processo que você vai migrar. E pra gente de TI vale muito a pena procurar emprego, porque você pode migrar, como você falou dos seus amigos lá que foram fazer college, mas é muito caro, você vai pagar college caro, você vai pagar, não vai poder trabalhar, ou vai poder trabalhar só 20 horas, dependendo do No teu caso, do cenário. Quem tá bancando todo o processo é a empresa, e foi super rápido, né? Isso. Obviamente, passagem tu que deve estar bancando, esse tipo de coisa. A minha passagem eles estão pagando, a da minha família eu estou pagando. Isso. Até a tua passagem eles pagam. Isso. Legal, não sabia não. Mas assim, o processo do visto é muito mais rápido porque eles que dão entrada, né? Sim, quando eles me fazem a oferta de emprego, eles mandam um documento, eu assino e eles entregam para o governo canadense. E o governo canadense dá um retorno a ele que é com um documento, que chama LMIA, LMIA em português, né? Que é um estudo do impacto do mercado de trabalho. Se a minha ida para lá vai impactar o mercado canadense. Como tem carência pra caramba da área de TI, por exemplo. então não vai impactar. Então, eles fizeram um projeto piloto, que é esse Global Talent Stream, que é justamente para pessoas de TI, para cargos de TI. Impactar então, no sentido negativo. Tu vai roubar a vaga de alguém que já está, afogado, por exemplo. Não tem tanta vaga para uma determinada área, se tu vai atrapalhar os nativos. Se eu vou tomar uma vaga de um canadense, por exemplo. Nesse caso não, porque tem uma demanda, tem uma carência muito grande e tu é muito bom para eles. Isso. Né? Aí, eles criaram esse projeto piloto no meio do ano passado e vai até 2019, meio de 2019. Com um projeto piloto. Pode renovar, pode não renovar. E eles garantem que o visto é processado em 2 semanas. Legal. E, na verdade, é menos do que isso. O processo demora mais no Brasil do que lá, né? Lá sai mais rápido, né? Assim, o meu problema é porque foi no final do ano, né? Então teve Natal, teve Ano Novo e tal, e demorou um pouco por isso. Mas de eu receber esse documento, aí eu receber o visto, foram 14 dias. Legal. Aí receber o meu passaporte em mão já com visto. Aí tu tem só que fazer o exame médico, Isso. Ou isso é antes? Não, aí você pode fazer essas coisas, você pode adiantar todas essas coisas antes, né? Documentação, exame médico, você pode adiantar daqui já, quando a empresa diz, não, vou te contratar, pode dar entrada nessas coisas. E aí você já tem exame médico para fazer, tradução de alguns documentos que você precisa fazer também, antecedentes criminais, esse tipo de coisa. E currículo, tipo, histórico da faculdade, tem que traduzir isso para os caras saberem que tu é formado, alguma coisa? Ou não? Como a gente está no Brasil e vai ser processado no Brasil, você não precisa traduzir os documentos. Uhum. Eu traduzi os documentos porque eu vou precisar levar para lá para outras coisas, por exemplo. Entendi. Eu vou precisar levar a certidão de casamento para dar entrada no serviço de saúde. Então, eu já mandei traduzir por isso. Mas não precisa para o processo de visto, porque é feito no Brasil. Então, são pessoas que falam português, então você pode mandar tudo sem ser traduzido mesmo. Legal. Muito massa, assim. Eu acho que deu para esclarecer muitas coisas, assim, do processo do Cleison. Não dá para assumir que é um processo que todo mundo vai passar pelo mesmo processo, porque, claro que tem suas nuances. Eu sei que o Cleison já indicou outros colegas que também foram contratados, né, para trabalhar lá. Outras pessoas não estão indo, às vezes, por questões de família, momentânea, mas também têm interesse de ir. E é uma porta muito, muito legal, né? Um país muito civilizado, um país muito tranquilo de se morar, muito seguro. E com certeza a ida para lá acho que é um sonho de muita gente, né? Só uma informação, né, assim, para ver quanto eles precisam de gente de TI, quanto eles estão abertos para gente de TI. Eu estava vendo uma estatística que nas faculdades de British Columbia tinham 18 mil alunos matriculados nos cursos de artes. Artes, literatura, esse tipo de coisa. E nos cursos de tecnologia, eu tinha, menos de 2 mil alunos matriculados. Sério mesmo? Entendeu? É praticamente o contrário aqui. Você tem muito mais gente de TI do que e assim, de arte, então tem uma carência grande realmente de profissional. Muitas vagas abertas todos os dias. Se você fizer uma pesquisa de meia hora, você vai encontrar muita gente, muita empresa colocando vaga. Tem um colega que tem até uma brincadeira que assim, se você for no Canadá e colocar uma placa do aeroporto de Toronto até o centro de
Toronto dentro do metrô, eu trabalho com TI e ser contratado no TFCurso. Legal. Bom, pessoal, eu falei aqui com o Cleison, meu colega da Dataprev, o cara é fantástico, tecnicamente, é um dos grandes nomes aqui da minha sede, né, aqui no Ceará, na parte de TI, é um cara referência, e não é à toa que ele foi lá, colocou, mas ele fez alguns diferenciais, algumas dicas que ele falou aqui, foi muito massa, principalmente essa de ter feito essa intensivo de inglês específico para entrevista e essa sacada de ter mandado uma aplicação já resolvendo um problema, ó, tô aqui para resolver o problema da empresa, né? Com certeza isso gerou um impacto muito, muito positivo. Fica uma dica aí legal para vocês também surpreender nesse sentido, né? Valeu, Cleison, obrigado aí pelo momento aqui de conversa. E nos próximos vídeos eu vou trazer mais dentro dessa série, né, de conversar um pouco sobre mercado, experiência. Vou provavelmente falar um pouco sobre a minha história ou trazer outra pessoa para conversar aqui comigo, beleza? Então, até o próximo vídeo. Valeu. Valeu, Cleison. Show de bola, cara.